Boa noite a todos os irmãos. Daremos início a mais uma leitura do Evangelho. Rogamos a Deus, a Jesus e à espiritualidade que nos acompanha nessa tarefa, que nos guarde, nos guie e que nos intua ao melhor trabalho, à condução das melhores palavras, das melhores reflexões, e que possamos todos nos sentir tocados, impactados, melhorados através desta oportunidade. Meus irmãos, na noite de hoje, a leitura do Evangelho refere-se ao capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, itens 4 e 5. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos. Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem. Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram-se desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, espantam-se e se afligem pela sua falta de respeito e ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em mal situação. A quem, pois, culpar de todas as suas aflições, senão a si mesmo? O homem é, assim, num grande número de casos, o artífice dos seus próprios infortúnios, mas, ao invés de o reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu aprimoramento moral, tanto quanto para o seu aprimoramento intelectual.
A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas e inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, dando-o sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequente, sua felicidade futura. Mas a experiência, algumas vezes, vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o qual não tem mais remédio, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi a minha vida. Não da mesma forma para o obreiro, o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Para ele também, depois da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Bem, meus irmãos, em primeiro lugar, cabe-nos aqui um comentário acerca das duas palavras utilizadas nesse trecho: punição e pecado. Essas palavras, na sua origem, e a origem mais primitiva, elas tinham um conceito diferente do que nós conhecemos hoje, que está impregnado de dogmas. Cabe-nos então esclarecer que, quando foi mencionado na época do Evangelho, na época de Jesus, quando foi empregada tal palavra, ela não era sinônimo de castigo. Portanto, nós devemos separar, dissociar esses dois conceitos. A punição que se refere e que Deus, a nossa consciência aplica às nossas vidas, é no sentido de correção. É uma oportunidade de acessarmos as nossas imperfeições e, através de um processo de burilamento, a gente nos aperfeiçoar no nosso tempo. Mas não devemos encarar isso como um castigo, e sim um recomeço.
uma nova chance. Da mesma forma que pecado, ele tem um conceito original que significa errar o alvo. Então, toda vez que nós pecamos, nós assim fazemos porque erramos o alvo. E o que entendemos como alvo é aquele que nos aproxima de Deus, aquele que está direcionado aos desígnios de Deus. E toda vez que nós não observamos, que nós nos desviamos deste alvo, nós pecamos inevitavelmente. Bem, meus irmãos, e para colaborar mais um pouco com esta maravilhosa passagem do Evangelho, eu trago a todos uma reflexão aqui, porque essa passagem ela pode ampliar. É natural que essa passagem em especial, ela amplia a nossa sensação de dúvida acerca do que cabe nos fazer para combater essa condição. Essa condição, é mitigar, pelo menos reduzir as nossas aflições, pensando sobretudo nas causas atuais. E parando para refletir, eu me deparei com esse trecho de um livro chamado Reflexões sobre as lições dos mestres de Cidade e Esperança, cujo autor chama-se José Luiz Loviseto Terra. Em certa parte do livro, ele trata sobre 3 palavras que eu considero como essenciais para que a gente possa nos melhorar nesse aspecto e nos tornar cada vez menos aflitos nesse sentido. E essas 3 palavras são coragem, paciência e resignação. Na sequência, eu farei uma síntese da explicação acerca de cada uma dessas palavras que eu considero muito importantes. Coragem está relacionada com o tempo presente. Devemos agir hoje. Além disso, somente com coragem poderemos passar a agir corretamente, quebrando nossos hábitos viciados e maldosos. Mas isso se faz no agora. Apenas com coragem suportaremos os comentários e as críticas no sentido de que se todos agem com maldade, não há motivo algum para agir de forma caridosa. Paciência está relacionada com o tempo futuro. Devemos agir corajosamente hoje, mas devemos igualmente ter paciência quanto à frutificação desses atos amorosos no futuro. Surge uma ansiedade natural, pois já que estamos agindo de forma caridosa, queremos visualizar logo os resultados positivos dessas ações. Seria o equivalente ao agricultor que, passados alguns dias em que cobriu as sementes de trigo no solo escuro, reclama dizendo: "Não disse? Onde está o pão? De nada adiantou meus atos." Ora, não cabe ao agricultor fazer brotar, crescer e frutificar o trigo. Tarefa esta exclusiva do Senhor Supremo. Resignação está relacionada ao tempo passado. Devemos agir corajosamente hoje e ter paciência quanto à frutificação desses atos amorosos no futuro, mas devemos ter igualmente resignação quanto aos efeitos que suportamos em razão de nossos atos equivocados do passado. A lei de causa e efeito opera de forma inexorável. Quando agimos de determinada maneira no passado, a causa, ficamos presos às suas consequências, que são os efeitos no presente. Então, meus irmãos, neste momento, rogo mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade maior,
que possam visitar nossos lares, promovendo a harmonização, o fortalecimento, o amparo necessário a todas as famílias, a todos os amigos, a todos os necessitados que estejam no nosso raio de alcance. Possam também fluidificar, magnetizar as nossas águas nos recipientes, nos locais que estiverem, e que coloque nelas o remédio necessário para a nossa recuperação do corpo físico, campo mental e do nosso espírito. Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e que assim seja.